Imagine-se debaixo do vasto e silencioso manto do céu noturno. A lua cheia se ergue, um farol prateado familiar. Mas então, algo muda. Uma sombra começa a cobrir seu rosto. A luz prateada se transforma em um vermelho profundo e inquietante. Uma visão tão bela que chega a ser aterrorizante. Para um astrônomo, isso é apenas um eclipse lunar, uma dança previsível entre corpos celestes. Mas para milhões ao redor do mundo e para profetas ao longo da história, é um sinal. Um presságio divino, escrito em fogo sobre os céus. O profeta Joel advertiu: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Neste vídeo, exploraremos uma convergência inquietante entre ciência e profecia. Revelaremos como as luas de sangue de 2025, junto com outros eventos raros no céu, se alinham com os antigos avisos de Joel, Daniel e Apocalipse. Fique conosco, porque o ato final de uma história escrita há milhares de anos pode já ter começado. Durante um eclipse lunar total, a Terra lança sua sombra sobre a Lua. A atmosfera desvia a luz do Sol, dispersando o azul e pintando a superfície lunar com tons hipnóticos de vermelho. E assim, a Lua se torna um disco de sangue. Mas é aqui que a ciência termina e o mistério começa. Ao longo da história, luas de sangue marcaram pontos de virada. A queda de impérios, o início de guerras, o nascimento de nações. Coincidência? Ou um sinal deliberadamente escrito no tecido do cosmos? Os astrônomos confirmam. Em 2025, pelo menos 2 grandes eclipses escurecerão os céus. Para a ciência, é apenas astronomia elegante. Mas para a profecia, são os céus se preparando para falar. Séculos antes de Cristo, Joel viu visões de fogo, fumaça e caos. Ele declarou que a lua se tornaria sangue antes da vinda do Senhor. Será que as luas de sangue de 2025 são o cumprimento direto dessa visão? Seriam esses eclipses mensagens divinas para a nossa geração? No teatro cósmico, nada acontece por acaso. O profeta Daniel falou sobre tempos determinados e decretos celestiais. Ele descreveu a ascensão e queda de impérios, tudo dentro de uma linha do tempo divina. Mistérios selados até o tempo do fim. Hoje, sabemos que os eclipses seguem padrões exatos. O ciclo de Saros. A cada 18 anos ele se repete como as engrenagens de um relógio cósmico perfeito. Será que as visões de Daniel eram vislumbres desse plano divino? Um relógio celestial construído por Deus, contando os segundos até a hora marcada? Cada ciclo nos aproxima da meia-noite no calendário de Deus. A contagem regressiva não é aleatória, é intencional. Mas o Apocalipse traz a visão mais assustadora de todas. Capítulo 6. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco. A lua inteira se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Imagine isso. Um eclipse solar mergulha o mundo em trevas. Uma lua vermelha sobe logo depois. E uma chuva de meteoros risca o céu como estrelas caindo. Não é ficção científica. É a sequência exata que os céus estão prestes a mostrar. Para João, o céu era a tela de Deus. Cada eclipse, cada evento celeste, era uma pincelada em uma obra-prima profética. À medida que as luas de sangue de 2025 acontecem, seriam elas as peças finais de um quebra-cabeça preparado desde o princípio dos tempos? Em 2025, a história se intensifica. Não apenas luas de sangue, mas eclipses solares e lunares consecutivos, alinhamentos planetários raros, chuvas de meteoros em seu brilho máximo. Eventos não vistos há décadas, agora convergindo em um único ano. Para os curiosos, é astronomia fascinante. Para os fieles, é profecia em movimento. Nunca antes tivemos tantos dados sobre os céus. E,
Ainda assim, nunca enfrentamos tanta incerteza. Sabemos quando os eclipses ocorrem, mas não sabemos o que significaram, ou o que poderão desencadear. O céu de 2025 não é um espetáculo, é um palco. E o mundo está prendendo a respiração. A história sussurra avisos. Em 1492, enquanto Colombo navegava rumo ao Novo Mundo, uma lua de sangue se ergueu. Em 1948, quando Israel renasceu, os eclipses marcaram aquela estação. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, as luas de sangue voltaram a aparecer. Padrões, ciclos, momentos em que o céu e a terra se movem em assustadora harmonia. Agora, 2025 se ergue no horizonte. Outra sequência de luas de sangue. Outra chance para a profecia colidir com a história. Jesus alertou sobre guerras e rumores de guerras. Nações contra nações. Em Mateus 24, ele apontou para sinais nos céus, como as dores de parto antes do fim. Olha ao redor. Os noticiários confirmam. Conflitos aumentam, economias tremem, a natureza geme. E, acima de tudo, o céu se prepara para escrever seus avisos em luz carmesim. Seriam as luas de sangue de 2025 um alarme divino, tocando cada vez mais alto enquanto a humanidade mergulha no caos? A ciência pode explicar os mecanismos, pode calcular eclipses com séculos de antecedência, mas ela não pode explicar o significado. Por que esses eventos se alinham com os maiores pontos de virada da história? A astronomia descreve o movimento, mas só a profecia revela o propósito. Para aqueles que têm olhos para ver, os céus declaram mais do que beleza. Eles declaram aviso. Eles declaram urgência. Daniel falou de guerras não apenas na terra, mas também nos céus, de poderes e principados moldando impérios nas sombras. E se essas luas de sangue forem mais do que simples fenômenos naturais? E se forem marcadores em uma batalha cósmica entre luz e trevas? Toda vez que a lua se torna vermelha, pode ser um lembrete. O clímax está próximo. E assim vamos ser claros sobre o que está por vir. 2025 trouxe 2 grandes luas de sangue, um raro alinhamento planetário, um eclipse solar cruzando continentes e chuvas de meteoros em seu brilho máximo. Um ano, múltiplos sinais, pinceladas de profecia sobre a tela do tempo. A questão não é se, a questão é o que eles significam. Jesus alertou sobre guerras e rumores de guerras, nações contra nações. Em Mateus 24, ele apontou para sinais nos céus como as dores de parto antes do fim. Olha ao redor. Os noticiários confirmam. Conflitos aumentam, economias tremem, a natureza geme. E, acima de tudo, o céu se prepara para escrever seus avisos em luz carmesim. Seriam as luas de sangue de 2025 um alarme divino, tocando cada vez mais alto, enquanto a humanidade mergulha no caos? Jesus disse: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Observar os céus não é superstição, é obediência. Cada lua de sangue nos lembra: a história não é aleatória, o futuro não é incerto, está escrito. Os vigilantes do passado olhavam para os céus. Hoje somos chamados a fazer o mesmo. À medida que os sinais de 2025 acontecem, uma coisa é certa: os céus estão prestes a falar mais alto do que em qualquer outro século. A lua de sangue não é apenas uma sombra na superfície lunar, é um aviso, um símbolo, um lembrete divino de que o tempo está se esgotando. O grande relógio da profecia está ticando. A única pergunta é: estamos despertos o suficiente para ouvir? A lua se tornará sangue, o sol escurecerá, os céus tremerão. Essas não são palavras poéticas, são sinais, escritos na própria criação. Conforme 2025 se desenrola, lembre-se disto: o céu não está em silêncio, ele está gritando, e aqueles que observam entenderão. Obrigado por assistir ao Prophecy Matrix. Inscreva-se e ative as notificações. No próximo episódio, mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios de Daniel.
Apocalipse e nas profecias que apontam para o fim dos tempos. Você não vai querer perder.